Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens sobre o Natal aqui na Ibaviva, e o nosso tema é Venham e Vejam o Porquê do Natal. Nessa série nós tentaremos responder alguns questionamentos da humanidade, algumas necessidades da humanidade, à luz daquilo que Jesus disse acerca de si mesmo. Por exemplo, nos próximos domingos nós falaremos sobre o eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o caminho e eu sou a videira verdadeira. E cada um destes eu sou representa uma necessidade especial humana, respondida por aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Por exemplo, Jesus é pão para os famintos e Ele é luz para aqueles que andam na escuridão. E por aí vai. Mas é interessante porque esses tópicos, muito mais do que falar aquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós, eles afirmam aquilo que Jesus Cristo de fato é. E Jesus Cristo é? E Jesus Cristo é? Deus. Jesus Cristo é Deus. Por isso, quando Ele se apresenta como eu sou, significa que Ele não é apenas o pão, Ele não é apenas a luz, mas Ele é o eterno Deus. Jesus usou palavras carregadas de poder e de eternidade para se apresentar ao mundo. Jesus usou palavras cheias de significado para responder às necessidades do mundo. E hoje nós vamos ver duas necessidades que a humanidade tem. E é por isso que o Natal aconteceu. E as necessidades são sustento e direção. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6 e nós vamos ler o verso 48. O texto diz assim: eu sou o pão da vida. A primeira coisa que nós devemos nos perguntar, ao olharmos para um texto como esse, uma afirmação como essa, é: o que será que Jesus queria dizer com essa expressão? Para chegar ao ponto de dizer algo tão poderoso e complexo como isso, Jesus construiu uma linha de raciocínio. E para explicar para vocês, eu gostaria de partir do ponto da multiplicação dos pães e dos peixes. E para resumir essa história, para aqueles que ainda não a conhecem, Jesus está diante de uma grande multidão. E ali ele percebe uma necessidade. Então ele diz para um discípulo: como é que nós vamos sanar essa necessidade? E enquanto esse discípulo tenta responder de forma lógica essa pergunta de Jesus, outro vem e apresenta para ele 5 pães e 2 peixinhos. E é com isso, irmãos, que Jesus multiplica e alimenta uma grande multidão, e ainda sobram 12 cestos cheios de comida. A primeira observação que nós podemos fazer acerca dessa história é que a multidão seguia Jesus apenas pelos milagres que ele fazia. O verso 2 desse mesmo capítulo 6 diz: e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado. Olhe para esse texto e me responda você mesmo: por que as pessoas estão seguindo a Jesus? É por quem ele era? É por aquilo que ele estava ensinando? É por aquilo que ele representava? Não. As pessoas estavam seguindo a Jesus por causa dos sinais. As pessoas estavam seguindo a Jesus por causa dos milagres. As pessoas estavam seguindo a Jesus porque tudo o que elas mais queriam era o pão, algo que pudesse satisfazê-las, alimentá-las. Olhando para a história da religião, nós podemos perceber que houve um tempo em que esse pão, algo que a multidão buscava, algo que a multidão ansiava, representou a libertação. E por causa disso criou a teologia da libertação, e inúmeras igrejas se adequaram a esse movimento. Mas houve também um tempo na história da religião, onde esse pão significou riquezas, e por causa disso também, a igreja se baseou nesse princípio de prosperidade, criou-se a teologia de prosperidade, e inúmeras começaram a praticar este mesmo princípio. Creio eu que esse tempo da libertação, em que esse tempo da prosperidade já passou, ou pelo menos está passando, porque surge no nosso meio uma nova geração. E essa nova geração de pessoas, elas não estão mais preocupadas com prosperidade, mas elas querem bem-estar. Elas querem se sentir bem, elas querem ter significado, conforto. E de novo, para tentar responder esse comportamento social, tem sido criado um modelo de igreja onde não mais se confronta o pecado. Tem sido criado um modelo de igreja onde não mais se fala de santidade. Tem sido criado um modelo de igreja onde não mais se toca no assunto inferno, onde não mais se prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Tem sido criado um modelo de igreja que busca, acima de tudo,
o bem-estar dos seus associados, dos seus agregados, dos seus membros, o conforto, querem fazer com que eles se sintam bem. Mas foi tentando preencher as lacunas da sociedade que muitos abandonaram a verdadeira pregação do Evangelho. A tentação da igreja hoje é de virar padaria, que oferece um pão que não satisfaz, mas que aliena a multidão. A tentação da igreja hoje é de virar padaria, que oferece um pão que não nos sacia, que não nos completa, mas que pelo menos mantém todo mundo dentro do auditório. A tentação da igreja hoje é de virar padaria, que oferece um pão que não transforma, mas que pelo menos deixa o povo informado. E esse é o tipo de pão que a multidão está à procura hoje. Muitas das pessoas que seguiram a Jesus esperavam que ele fosse um salvador político, um rei libertador, alguém que pudesse resolver todos os seus problemas terrenos, porque infelizmente é só este tipo de pão que a multidão está à procura. O pão representa aquilo que a multidão anseia, aquilo que a multidão está atrás para tentar preencher o vazio que há dentro de si. Por isso, antes de continuar, eu tenho que te perguntar: qual é o seu pão? Você está à procura do quê? O que te faz vir ao encontro como esse? O que te faz buscar a Cristo? O que tem tomado o lugar de Jesus na sua vida? Pergunto isso porque a multidão descambou de Cafarnaum e dos seus arredores para encontrar Jesus nessa região deserta. Mas isso não aconteceu por causa de uma fé genuína no próprio Cristo. Isso só aconteceu porque a multidão estava interessada naquilo que Jesus podia oferecer, naquilo que Jesus podia dar. E buscar Jesus por causa daquilo que Ele pode oferecer é qualquer outra coisa menos fé. Seguir a Cristo apenas para ter uma ajuda material, um pouco de pão, uma cura ou bem-estar é desconhecer o próprio Jesus Cristo. Mas infelizmente, reconhecimento, bem-estar, conforto, prosperidade, reafirmação, network, é o que muitos procuram hoje no cristianismo. É o que muitos procuram hoje em Cristo, é o que muitos procuram hoje na igreja. Agora, uma vida transformada, uma vida redimida, santidade, ser honesto, ser fiel, ter relacionamentos transformados, vida eterna, são assuntos que muitos nem cogitam mais. Todas as vezes que procuramos mais Jesus por causa daquilo que Ele pode nos dar, do que por aquilo que Ele realmente é, demonstramos que estamos atrás apenas dos milagres, do pão terreno, e não atrás de Jesus e dos seus ensinamentos. E isso significa que nós somos multidão e não discípulos dele. Mas em segundo lugar, nós podemos aprender algo maravilhoso nessa história. Nós podemos aprender algo incrível nessa história. Apesar da multidão estar com a motivação errada, Jesus não deixou de fazer os milagres. Apesar da multidão estar com a motivação errada, Jesus não deixou de operar os milagres. Então Jesus pegou os pães e os peixes, deu graça, repartiu e uma multidão foi alimentada. Marcos 6,34 diz que quando Jesus vê a multidão, ele tem compaixão dela, porque elas eram ovelhas sem pastor. Então ele começa a lhes ensinar. Lucas 9, versículo 11 diz que quando Jesus se encontra com a multidão, ele acolhe a multidão em seus braços. E ele não só acolhe a multidão, como ele também começa a agir em favor dela. Jesus não só se compadeceu da multidão, como também agiu em favor para poder ajudá-los. Jesus não só se compadeceu da multidão, como também acolheu em seus braços. Jesus jamais vai rejeitar aqueles que dele se aproximam com necessidades. Jesus olhava para as pessoas com compaixão e com misericórdia, procurando sempre ajudá-las. E da mesma forma Jesus o faz hoje. O pão representa algo que a multidão procura, algo que a multidão anseia. Por isso eu te perguntei, o que é que você procura? O que é que você anseia? Atrás do que você está? É de um casamento restaurado? É de ver os seus filhos longe das drogas? É de reconhecimento no seu trabalho? É de se sentir bem? É de uma cura? É ser aceito? Qual é o pão que você procura? Porque apesar da sua motivação errada ao estar aqui, apesar da sua motivação errada ao buscar Jesus, de uma coisa eu sei, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode intervir no seu problema, por isso qual é o seu pão?
Você acredita que Jesus, ao ver essa multidão de pessoas que aqui está, centenas e centenas de pessoas, Ele consegue ver você sentado aí no meio delas? E Ele não só consegue te enxergar, como Ele sabe exatamente o que você está passando, o que você está sentindo. E não apenas isso, mas Ele te acolhe nos braços dEle, e Ele se coloca à disposição de te ajudar, de intervir, de fazer algo na sua vida, na sua história. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, não importa qual seja o tamanho do seu gigante, de uma coisa eu sei: se tem alguém que pode fazer algo por você, se tem alguém que pode te ajudar, esse alguém é Jesus Cristo. Ele pode fazer um milagre na sua vida. A mulher com fluxo de sangue estava no meio da multidão e ela apenas toca em Jesus e ela é curada. O paralítico é jogado ali no meio da multidão, em frente a Jesus, e ele recebe a cura. A muitos Jesus deu o perdão dos pecados, outros Ele ressuscitou, outros Ele alimentou. Por isso eu preciso te perguntar: qual é o seu pão? O que você realmente precisa? Qual é a sua maior necessidade hoje? Porque se tem alguém que pode fazer algo por você, esse alguém é Jesus Cristo. Mas apesar disso, nós precisamos ter algo em mente: os milagres têm prazo de validade. Jesus, ele continua o seu raciocínio, e no versículo 27 ele diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. E Jesus diz isso porque ele sabe qual era a motivação da multidão, e a multidão queria apenas o pão, queria apenas se satisfazer e tirar algum proveito material daquela história. Havia um vazio tremendo dentro deles, e eles pensavam que Jesus poderia dar algo para suprir aquele vazio. E quantos de nós não somos assim hoje? Estamos à procura de algo que possa preencher o vazio que há dentro de nós. Estamos à procura de algo terreno que possa nos saciar. E por causa disso nos entregamos ao trabalho, nos entregamos de forma sem medida ao trabalho, buscamos acima de tudo o dinheiro, entregamos as nossas vidas às drogas, ao sexo ilícito e a todas as outras coisas, porque dentro de nós há um vazio e tudo o que nós fazemos é tentar preencher esse vazio com as coisas desse mundo. Quantos de nós não se encaixam nessa realidade? Quantos? Hendricks diz: vivemos em um mundo materialista, e para ser materialista, basta você viver somente pelas coisas terrenas. Presta atenção no que ele está dizendo. Ser materialista não é você só hipervalorizar o dinheiro, não é só você hipervalorizar os bens materiais. Só o fato de você investir a sua vida apenas em coisas desse mundo já o faz ser materialista. Só o fato de você dedicar a sua existência apenas aos projetos desse mundo já o faz ser materialista. O que Jesus quer nos ensinar é que nós não devemos nos entregar por completo somente às coisas desse mundo, porque um dia elas passam. Nós não devemos dedicar toda a nossa existência somente às coisas desse mundo, porque um dia tudo isso acaba. Nós não devemos dedicar todo o nosso tempo a conquistas materiais, porque um dia tudo isso se perde. E você vai ficar frustrado, e você vai ficar acabado. Mas infelizmente é só por isso que a multidão vai atrás de Jesus, porque tudo o que eles querem é o pão, é se satisfazerem, são as coisas materiais. Hoje as pessoas pulam de igreja em igreja, de denominação em denominação, procurando por deuses, por líderes, por pastores que sejam capazes de dar a elas o pão material. Por causa disso participam de campanhas, de correntes, tudo por causa do pão terreno. Muitos têm investido todos os seus anos em projetos que irão desaparecer em poucos anos. Muitos têm dedicado exclusivamente a sua existência a empresas que nem serão lembradas no futuro. Muitos têm desperdiçado as suas vidas preocupados com coisas que vão deixar de existir. Mas presta atenção no que esse texto está dizendo. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que se permanece para a vida eterna. E se você não está conseguindo entender o que esse texto está tentando te ensinar, veja o que está escrito em Mateus 6, onde o texto diz: não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos beber, pois são os pagãos que se preocupam com essas coisas, são os mundanos, são aqueles que não têm Deus. Sabe por quê? Porque o Pai sabe do que vocês precisam.
O Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Por isso, busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todos esses pensamentos que estão te perturbando, todos esses pensamentos que te tiram um sono, que não te deixam dormir de forma tranquila, são pensamentos que não devem fazer parte da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus sabe do que você precisa. Por isso, se concentre no reino. Busque Jesus, a sua justiça, e tudo o que você precisa vai ser acrescentado a você. A espiritualidade não começa com Deus, eu quero um carro novo. Deus, eu preciso de um emprego melhor. Deus, eu quero trocar de casa. Não é assim que a espiritualidade começa. A espiritualidade começa com Jesus. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua unção. Eu quero viver no centro da tua vontade. Eu quero mais de ti. Primeiro você busca o reino de Deus. Primeiro você busca ter relacionamento com Jesus. Primeiro você busca conhecê-lo, e depois Ele acrescenta aquilo que você precisa. Escute bem o que eu vou te dizer agora. Nós nunca vivemos um tempo de tamanha prosperidade na nossa nação. Nós nunca vivemos um tempo de tamanho conforto na nossa nação, mas também nunca vivemos um tempo de tamanho descontentamento e insatisfação. E sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Ao longo da semana eu converso com muitas pessoas, e eu posso dizer isso para você com autoridade. É muito raro você encontrar alguém satisfeito com a vida que tem, com o casamento que tem, com o carro que tem. É muito raro você encontrar alguém satisfeito com o corpo que tem, com a vida que leva. E sabe por que isso acontece? Porque o pão que buscamos, o pão que queremos e o pão que recebemos é um pão que perece. É um pão que estraga, é um pão que acaba, é um pão que gera mais fome dentro de nós, é um pão que aumenta ainda mais o vazio que há dentro de nós. O pão que temos trabalhado para receber é um pão que acaba em segundos, é um pão que não é capaz de nos saciar, de nos completar. O pão, seja ele o que for na sua vida, ele tem prazo de validade. Por isso eu tenho que te perguntar, é esse o pão que você quer? Esse é o pão que você quer ter na sua vida, porque é para este pão que você tem dedicado a tua existência. Esse é o pão que você tem lutado todos os dias da sua vida. Você vive pensando, quando eu tiver isso ou aquilo, eu serei feliz. Mas aí você trabalha, você luta e você conquista aquilo que você mais queria. E o que acontece logo em seguida? O pão te satisfaz em segundos, mas logo depois você está vazio de novo. Você está descontente de novo. Você quer mais. Tudo isso porque o pão terreno é limitado e ele não nos satisfaz. O cego quer ser curado para ser feliz. Mas você que enxerga, me responda, é a tua visão que te faz feliz? Será a visão responsável pela nossa felicidade? O paralítico quer ser curado para ser feliz. Mas quanto não tem todos os movimentos do corpo e mesmo assim não estão tirando a sua própria vida? Será o nosso corpo responsável pela nossa satisfação? Os pobres querem ter dinheiro para ser feliz, mas só quando tem descobre o quão infelizes os ricos eram. Porque também não é o dinheiro responsável pela nossa alegria, pela nossa felicidade, nem pela nossa satisfação. O pão terreno tem prazo de validade. Lázaro estava morto e Jesus vem e o ressuscita, mas mesmo tendo sido ressuscitado, Lázaro morreu outra vez, porque os milagres têm prazo de validade. O pão terreno passa. Hoje você pode ser curado e amanhã você pode adoecer de novo. Hoje você pode receber um dinheiro que não estava contando, que não estava esperando, mas amanhã você vai precisar de mais dinheiro. Hoje você compra um carro zero, amanhã ele já está velho, ele já está batido. O pão terreno passa, percebe? Mas são essas coisas que você acha que vão satisfazer o vazio que há dentro de você. São essas as coisas que você está dedicando a sua existência para conquistar, pensando que é isso que vai trazer satisfação, plenitude, contentamento. Ultimamente eu tenho percebido quantos filmes acerca dos zumbis têm feito sucesso no mundo inteiro. E eu tenho me perguntado por que eles fazem tanto sucesso. E sabe qual foi a reflexão que eu fiz? Muitos gostam dos filmes acerca dos zumbis porque na verdade eles são um retrato da nossa existência. Eles são um retrato da sociedade de hoje, porque apesar de mortos, aquelas pessoas vão atrás de algo que possa saciá-los, de algo que possa matar a fome deles.
e me disse: esse não é o retrato da nossa sociedade hoje. Apesar de mortos, homens e mulheres vão atrás o tempo todo de algo que possa saciá-los, de algo que possa preencher o vazio que está dentro deles. O pão terreno nunca te satisfará de verdade. Na verdade, ele só fará com que você tenha mais fome. Na verdade, ele só aumentará o vazio que há dentro de você. Mas o pão que desce do céu, ele não só te satisfaz, mas ele também te traz a vida. Quando você recebe o pão do céu, você deixa de ser um zumbi que está perambulando por aí atrás de algo que possa te satisfazer, e você passa a ser um filho de Deus que tem dentro de si a fonte da vida. Eu já contei essa experiência no ano passado, quando no Natal do ano passado eu dou um presente para o meu filho Noah. E ele abre o presente, ele abre o embrulho, ele tira o brinquedo e ele começa a brincar com o embrulho. Ele começa a se satisfazer, a passar todo o seu tempo ali com o embrulho, hipnotizado com a cor, com o barulho que ele tem. E eu comecei a ficar indignado com aquilo e dizer: filho, o presente está do lado, deixa esse embrulho aí, brinque com o presente. Mas ele passava todo o tempo apenas com o embrulho. E eu digo isso porque eu penso que as coisas desse mundo, as coisas terrenas, são apenas o embrulho do verdadeiro presente que Jesus quer nos dar. Mas quantas vezes não deixamos esse presente de lado e passamos a nossa vida inteira com o embrulho na mão, hipnotizados, brincando com ele. As coisas desse mundo não devem ser o alvo da nossa procura, não devem ser o alvo da nossa busca, porque elas são apenas o embrulho do verdadeiro presente que Jesus Cristo quer nos dar. Mas enquanto você estiver focado no embrulho, você não vai conseguir perceber esse presente que é Jesus Cristo que está ao seu lado. O embrulho foi feito para ser aberto, e é somente quando você o abre que você encontra o presente. E é por isso que a nossa última observação acerca da primeira necessidade, que é o sustento, é: os milagres apontam para o verdadeiro pão que nós devemos buscar. E é por isso que Jesus, ele bate no peito e ele diz: eu sou o pão da vida. Para todos vocês que têm um vazio dentro de si, para todos vocês que estão à procura do pão, deixa eu dizer algo: eu sou o verdadeiro pão da vida. Porque a motivação de Jesus não era apenas saciar a fome terrena, mas era alimentá-los com uma verdade que traz vida. Por isso o ápice do nosso relacionamento com Deus não é o milagre em si, mas sim o que Deus quer fazer a partir desse milagre. O milagre nunca tem fim em si mesmo, ele sempre aponta para algo maior do que ele, que é a existência do nosso Deus. E é exatamente por isso que João trata os milagres como um sinal, porque eles apenas sinalizam para a existência de Jesus Cristo. E isso faz muito sentido para mim quando há muitos anos atrás o meu irmão caçula tinha 15 anos de idade e ele teve um tumor no cérebro. O milagre foi a cura, mas esse milagre apontou de forma tão poderosa para Jesus Cristo, de forma tão tremenda para Jesus Cristo, que a partir daquele milagre muitos dos nossos familiares se converteram. Muitos dos amigos mais próximos se entregaram a Jesus Cristo. Alguns amigos hoje são pastores e missionários, inclusive eu e o meu irmão caçula, que hoje está como missionário no Rio Grande do Sul. E até hoje, anos se passaram, Deus tem feito coisas incríveis nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque o milagre não é o ápice. O milagre nunca tem fim em si mesmo. Ele sempre aponta para Jesus Cristo, e quando ele aponta para Jesus Cristo, ele dá abertura para que Jesus entre nas nossas casas, nas nossas famílias, e comece a trabalhar, e comece a agir, comece a transformar, a curar. Mas a multidão não estava entendendo nada disso. Logo eles vão à procura de Jesus novamente, mas Jesus, reconhecendo a motivação deles, ele diz: a verdade é que vocês estão me procurando de novo porque estão com fome, porque querem mais pão. E sabe o que Jesus responde para eles? E sabe o que a multidão responde para eles? O que é, Jesus, que nós precisamos fazer para cumprir as obras que Deus quer? Parece que eles estão começando a entender, mas a verdade não é isso. Sabe o que essa pergunta significa? O que eles estão dizendo é: nós estamos com fome, nós queremos comer o pão, mas se a gente não pode mais ter o pão de graça, o que é que a gente precisa fazer para comer outra vez? Porque na cabeça deles era mais fácil cumprir as regras que Jesus pudesse estabelecer, para que eles pudessem ter mais pão, do que cultivar um relacionamento com Jesus. Era mais fácil cumprir as regras do que buscar primeiro o reino de Deus.
As regras seria algo mais fácil, mais rápido de se cumprir do que primeiro buscar o reino, do que primeiro ter relacionamento com Jesus Cristo. Mas Jesus, Ele quer viver nos nossos corações. E é por isso que Ele envia o Seu Espírito Santo, é por isso que Ele nos chama a estudar a Sua palavra, porque Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Mas algumas pessoas, infelizmente, não querem ter relacionamento com Cristo. Elas preferem se subordinar a um líder que dê regras para que elas possam cumprir, do que experimentar um relacionamento com Jesus, do que ter um relacionamento com Jesus. Só que Jesus não tem interesse nesse tipo de vida, porque isso não é vida, isso é morte. Jesus veio para construir relacionamentos e não nos dar regras. Jesus veio para nos libertar e não nos aprisionar. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Por isso, quando a multidão começa a exigir de Jesus uma lista de regras, uma lista de obras, Ele dá a seguinte resposta: a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Então, diante dessa resposta, a multidão faz mais uma pergunta, e eles dizem: qual sinal você dará para que possamos crer em Ti? Presta atenção no que está acontecendo. Olha esse texto. Uma fé baseada em milagres nunca é tão agradável a Deus quanto uma fé baseada somente na Sua palavra. A palavra de Deus não deveria exigir milagres para comprová-la. Qualquer coisa que Deus diz é verdade, jamais poderia ser mentira. Isso deveria ser suficiente para qualquer pessoa. Pensa nisso. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão de pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. E agora o povo está pedindo mais um sinal para que eles possam crer em Jesus. Obviamente o milagre fez com que eles saíssem de onde estavam para seguir a Jesus, mas não fez com que eles tivessem fé para acreditar nele. Ao invés de olhar para Cristo, aquelas pessoas estavam olhando somente para o pão, somente para o milagre. O milagre de ontem não foi suficiente para o hoje. O pão que alimentou ontem não é mais capaz de alimentar hoje. A verdade é que no meio daquela multidão havia 3 grandes grupos de pessoas. 3 grupos que hoje nos representam: os materialistas, os legalistas e os sensacionalistas. Os materialistas eram aqueles que queriam o pão mais do que Jesus. Os legalistas eram aqueles que queriam a lei mais do que Jesus. E os sensacionalistas eram aqueles que queriam o milagre mais do que o próprio Cristo. Em qual desses 3 grupos você está? Qual grupo te representa? Se você não sabe, basta você olhar para a sua vida e observar aquilo que você está buscando mais do que a própria presença de Deus. E aí você vai descobrir se hoje você é multidão ou se você é discípulo dele. Porque Jesus não veio para alimentar o mundo somente com pão terreno. Jesus não veio para fazer milagres e impressionar a multidão. Jesus não veio para encher o mundo de regras. Jesus veio para ser o pão que dá a vida eterna. Jesus veio para ser o pão que morre no nosso lugar, para que através dele nós tivéssemos a vida eterna, a vida abundante. Jesus veio para nos dar a chance de conhecê-lo um pouco mais, porque tudo o que ele queria era uma relação amorosa. Mas uma amizade como essa, um relacionamento como esse, ele não pode ser comprado com comida. Ele não pode ser construído com base em regras. Ele não pode ser experimentado com milagres. Por isso veja a mensagem que Jesus dá à multidão. A todos ele disse: o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então a multidão diz: Senhor, a partir de hoje dá-nos desse pão. A partir de hoje dá-nos desse pão. E sabe o que Jesus disse? Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não mais tem fome, aquele que vem a mim não mais tem sede. Porque eu sou o pão da vida. Sou eu que preencho o vazio que há dentro de vocês. Sou eu que completo a vida de vocês. Você não se alimenta daquilo que Ele te dá. Você não se alimenta do milagre em si. Você se alimenta dEle, porque Ele é a nossa vida. Ele é a fonte da nossa vida, da nossa existência. Não é o milagre que nos completa, é Cristo que nos completa. É Cristo que preenche o vazio que há dentro de nós. Satisfação, contentamento, alegria, realização, tudo isso são coisas que só Jesus pode nos dar. Se você for colocar gasolina no seu carro e o tanque do seu carro estiver cheio, não terá como você colocar mais nada dentro dele, porque ele está cheio.
Se você for colocar café na sua xícara e ela estiver cheia, não terá como colocar mais nada dentro dela, porque ela está cheia. Quando o texto diz, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não mais terá fome, não mais terá sede, o que ele está dizendo é que aqueles que estão em Cristo estão cheios, estão satisfeitos, estão completos, não precisam de mais nada. Aqueles que estão em Cristo não precisam mais do álcool, das drogas, do sexo ilícito, de reconhecimento, porque eles estão cheios, eles estão satisfeitos, eles estão completos. Aqueles que estão em Cristo não precisam mais do pecado, da prosperidade, porque em Cristo eles estão cheios, estão saciados. Jesus é o único que pode preencher o vazio que há dentro de nós. Deus colocou no finito o anseio pelo infinito, e só Ele pode saciar essa fome. Jesus é o pão da vida, e o verdadeiro pão da vida é o único que não nos deixa mais ter fome, nem sede, porque nos completa, porque nos enche, porque nos satisfaz. Agora, enquanto o pão dá vida, enquanto o pão sustenta, enquanto o pão alimenta, enquanto o pão preenche o vazio, a luz traz direção. E essa é a segunda necessidade do homem. E é por isso que Jesus também diz em João 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Jesus começa a se apresentar como um pão para os famintos, como a água para os sedentos, e agora ele diz que é a luz do mundo. E ele diz isso porque, em primeiro lugar, o mundo em que vivemos está em trevas. Não é muito difícil você chegar a essa conclusão, basta você sair às ruas, basta você conversar com as pessoas, basta você ver as mídias sociais. A Bíblia diz que o mundo está sob o poder do maligno. A desobediência afastou o homem de Deus e mergulhou todo mundo no pecado. Por causa disso, a criação passou a ser corrupta, escravizada. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e ela estava corrompida. O mundo jaz em trevas. E o diabo é o príncipe das trevas, por isso todo aquele que vive na promiscuidade do pecado está andando em escuridão. Sem Jesus as pessoas estão cegas e não sabem para onde estão indo. Sem Jesus as pessoas estão perdidas. Sem Jesus as pessoas estão caminhando para o inferno, para a perdição. Quando Deus criou a terra e tudo que nela há, a luz era projeto essencial, porque sem a luz a terra permaneceria no caos e a vida não surgiria. E nós sempre entendemos a luz como a presença divina, Deus como a fonte de luz, porque sem luz as trevas prevalecem, e a terra perde todo o seu atrativo. E é isso que muitos têm experimentado hoje, uma vida sem luz, uma vida sem cor, uma vida sem atrativos. A escuridão é algo terrível, porque ela impede você de ver a realidade em que você está. A escuridão é algo terrível, porque ela te faz viver no campo da imaginação. A escuridão é algo terrível porque ela te cega. Quando nós estamos na escuridão, nós não sabemos exatamente o que temos feito. Nós não sabemos exatamente o que tem acontecido conosco. E é por isso que eu quero te dar a chance de olhar para a sua vida e refletir. Porque talvez muitos de vocês que aqui estão cometendo atos de injustiça o tempo todo durante a semana. Estão se entregando às drogas. Estão vendo pornografia no YouTube, no Instagram, no Google, em filmes. Estão roubando os outros, roubando o seu sócio, roubando aqueles que estão dentro da sua casa. Estão ganhando dinheiro de forma ilícita. Têm corrido atrás só de bens materiais. Tem sido um mau exemplo para a sociedade. Mas sabe o que é mais impressionante? É que muitos vivem como se nada disso tivesse acontecendo. Como se tudo isso fosse a coisa mais comum, mais natural do mundo. É isso que a escuridão faz conosco. Ela nos cega, ela nos tira da realidade. Você tem andado na luz ou você tem andado na escuridão? Muitos têm caminhado para o buraco sem perceber. Muitos têm caminhado em direção ao inferno, felizes da vida, como se nada tivesse acontecendo. Mas Isaías 9 diz que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. A Bíblia nos mostra como era o mundo antes de Cristo. O mundo estava em trevas, a terra estava aflito, as pessoas viviam na sombra da morte, o mundo estava repleto de miséria, de desespero. E quantos não estão vivendo dessa mesma forma, de cabeça baixa, deprimido, angustiado, sem perspectiva, sem esperanças?
Quantos não estão pensando, eu estou sozinho, me abandonaram, me deixaram sozinho aqui, aonde será que Deus está? Porque eu não consigo encontrá-lo. Quantos não estão se sentindo assim? Sabe quando você está na escuridão de forma literal e você começa a balançar suas mãos e você começa a se perguntar, será que há caminho aqui? Será que há uma saída? Aqueles que vivem em escuridão se fazem essa mesma pergunta. Será que ainda há uma saída para a minha vida? Será que ainda há um caminho que eu possa trilhar? A terra está em escuridão. Mas deixa eu te dizer algo. Você acha que as trevas vão vencer a luz? Você acha que as trevas vencem a luz? Porque a Bíblia diz que a luz de Jesus vai brilhar no meio da escuridão. E não importa quão escuro o mundo esteja. Não importa o quão escuro o seu coração e a sua vida esteja. A luz de Jesus vai brilhar na escuridão. Nós vivemos um tempo terrível, mas Deus disse que nessas situações a sua luz brilhará ainda mais forte. Por isso, Natal não é só árvore, Natal não é só pisca-pisca, Natal não é só comida, Natal não é só presentes. Natal é a percepção de que brilhou a luz de Deus na região das trevas. Natal é a percepção que Jesus Cristo está entre nós. Natal é a vitória da luz. E como é que a luz vence as trevas? A luz vence as trevas quando Jesus Cristo entra em cena, porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Não há como as trevas resistirem à luz, porque é Jesus a luz do mundo. Não há guerras entre a luz e as trevas, porque não há ninguém mais poderoso que o nosso Deus. Quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Eu nunca acendi o interruptor da minha casa, a luz se acendeu e eu fiquei torcendo, vai luz, vence as trevas. Não, sabe por quê? Porque aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do inimigo na sua vida, para te libertar, para te dar visão. Mas sabe por que ainda existe trevas na sua vida? É porque talvez Jesus ainda não está nela. Ou talvez seja porque você tenha o deixado de lado para viver uma vida promíscua, uma vida de pecados. João 12,46 diz, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não ande em trevas. Quando Jesus disse que Ele era a luz, Ele estava dizendo que Ele é a solução para os nossos problemas. Dizer que Jesus é a luz é o mesmo que dizer que Ele é a sabedoria para os ignorantes, que Ele é alegria para aqueles que andam na tristeza, que Ele é esperança para aqueles que choram, que Ele é santidade para aqueles que têm vivido uma vida de pecado, e que Ele é vida para aqueles que estão mortos. Só em Jesus há vida de verdade, porque só em Jesus você passa a enxergar o mundo, só em Jesus você passa a caminhar no caminho certo, só em Jesus a vida. Como você está hoje? Você está triste, angustiado, tem andado na escuridão? Tem experimentado uma tristeza sem fim? Dentro de você há um vazio muito grande? Então chegou a hora de você tomar uma decisão. Não só uma decisão, mas uma atitude. Convidar Jesus para nascer no seu coração. Convidar Jesus para nascer na sua empresa, para fazer parte dos seus negócios, para estar no seu ambiente familiar, para fazer parte dos seus relacionamentos. Porque aonde Jesus nasce, a luz vence as trevas. Deus não é apenas uma fonte de luz física, mas Ele também é uma fonte de luz espiritual. E essa luz brilha tanto sobre uma poça de lama, quanto sobre uma flor. E essa luz brilha tanto sobre um criminoso, quanto sobre uma criança inocente. A luz de Jesus veio para iluminar todos os homens, mas somente aqueles que creem nele não andam mais em trevas. Somente aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas não andam mais em trevas. Somente aqueles que abrem a sua vida para Ele é que experimenta a luz. Jesus disse que Ele era a luz do mundo e não a luz no mundo. Sabe o que isso significa? Que só em Jesus há salvação para a sua vida. Só no nome dEle há perdão para os seus pecados. Só Ele é o caminho para a vida eterna. A luz que Jesus projetou no mundo é uma luz doce, é uma luz cativante, é uma luz cheia de amor, cheia de ternura. E é para essa luz que Deus nos convida. É para essa luz que Jesus nos chama. Luz que não só ilumina os nossos caminhos, mas que traz direção para as nossas vidas. Quem segue Jesus não anda em trevas, mas anda na luz. Nós já concordamos que Cristo é a luz do mundo.
e que a luz venceu as mortes. Entretanto, essa luz ela só entra na sua vida quando você abre o seu coração para ela. Eu digo isso porque muitos têm contato com a luz, mas não deixam essa luz entrar, e talvez você está tendo contato com a luz hoje, mas você vai ter a decisão, a oportunidade de escolher se você quer viver nessa luz ou não. É como receber uma visita, um amigo ou um parente na sua casa. A visita tem acesso à sala, ao único lugar que está bonitinho, que está arrumado. O seu amigo ele tem acesso à sala, mas ele também consegue ver um pouco da desorganização da cozinha, um pouco da bagunça do quarto. E o parente, a sua mãe, ele sabe como a casa está. Ela sabe como a casa está, ela tem acesso a tudo, ela abre as portas, ela abre as gavetas. E porque ela sabe como a sua casa está, e porque ela te ama, ela te ajuda a limpar. Muitos têm recebido Jesus como se recebe uma visita. Percebe ele, mas não dá acesso para ele. Muitos têm recebido Jesus como se recebe um amigo. Dá pouco acesso para ele. Eu estou dizendo isso porque você precisa abrir todos os cômodos da sua vida para Jesus. Não só aqueles quartos que estão bonitos, mas os cômodos mais sombrios da tua existência. Porque enquanto esses lugares estiverem fechados, haverá escuridão. Jesus precisa entrar para vencer a escuridão que há na sua vida. O que faz uma mensagem como essa ser boa, não é se você gosta dela ou não. Não é se ela te fez rir ou se ela te fez chorar. O que faz uma mensagem como essa ser boa é o que você vai fazer com ela. Porque quando nós somos expostos à luz, nós temos sempre duas opções. Ou nós abrimos os nossos olhos e aceitamos essa luz, ou nós fechamos os nossos olhos e viramos na direção oposta. Quando você é exposto a Jesus Cristo, você também tem duas opções. Ou você abre o seu coração e a sua vida para que Ele possa entrar e fazer a diferença na sua vida, ou você o rejeita e continua caminhando na escuridão. Por isso a pergunta que eu quero te fazer é: qual é a sua decisão? O que você quer para a sua vida? Porque para aqueles que têm um vazio imenso dentro de si, Jesus diz: eu sou o pão. E isso significa que Ele pode te dar tudo o que você quer. Inúmeras bênçãos, bens materiais, conquistas. Mas não é disso que você realmente precisa. O homem não precisa de um curandeiro ou de um mestre, porque ele está morto sem Jesus. Ele está morto sem Deus. Por isso ele precisa de alguém que seja capaz de dar vida para ele. A condição do homem sem Deus, ela é desesperadora. Nós estamos caídos dentro de uma sociedade caída. Há um vazio dentro de nós que nós não conseguimos preencher. Estamos cegos e não sabemos para onde estamos indo. E não há nada que o homem possa fazer, a não ser aceitar aquilo que Cristo já fez por ele. E Cristo morreu para que você pudesse ter vida, e vida eterna. A humanidade não está apenas doente, ela está morta. Por isso ela não precisa de remédio, ela não precisa de milagre, ela não precisa de maquiagem, ela precisa de Jesus, porque Ele é o único que pode te dar vida. Olha para mim, você não depende do seu salário, você não depende de como está o euro, nem o dólar, você não depende da economia brasileira, você não depende das decisões dos governantes, você precisa de Jesus. Porque sem Ele você está morto e você não tem vida. Você não precisa de uma cura, de ter uma companhia do seu lado. Você precisa de Jesus. E Jesus é aquele que se esvaziou e desceu como homem se fez servo, e como servo morreu para que você tivesse vida e vida abundante. Jesus é aquele que opera milagres todos os dias na sua vida, que te dá livramentos, mas acima de tudo isso, Ele é aquele que quer relacionamento com você, é aquele que quer ter comunhão com você. E é por isso que Ele enviou o seu Espírito Santo, para que a partir do Espírito Santo Ele pudesse morar nos nossos corações. E é por isso que quando você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo Ele entra dentro de você, e ao invés de você ter que buscar o pão todos os dias, você passa a ter o pão na sua vida. E ao invés de você ter que buscar a água para se saciar, você passa a ter uma fonte de água viva que jorra de dentro de você.
E ao invés de você andar por aí sozinho, perambulando no meio da escuridão, você passa a caminhar na luz, você passa a ter direção. Essa foi a diferença que Jesus Cristo fez na minha vida, quando eu abri o meu coração para Ele. Essa é a diferença que Jesus Cristo fez na vida de muitos que aqui estão. E essa é a diferença que Jesus pode fazer na sua vida, se hoje você o aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Feche os seus olhos. Nesse momento, não há nada mais inteligente e sábio do que você abrir o seu coração para que Jesus Cristo possa entrar nele. Nesse momento não há nada mais inteligente e sábio da sua parte do que convidar Jesus para fazer parte dos seus negócios, da sua família, dos seus relacionamentos. Por isso não perca essa oportunidade. Não saia daqui sem antes clamar pela presença de Deus na sua vida. Faça isso agora. Convide Ele para entrar no seu coração. Já é Natal? Depende do que você entende por Natal. Se Natal for tempo de compra, comida, festas, falta pouquinho para chegar o Natal. Mas isso não é o verdadeiro Natal. O Natal é o nascimento de Cristo, e onde Cristo nasce, a luz vence as trevas. Onde Cristo nasce, Ele transforma, Ele salva, Ele renova, Ele muda. Por isso, se Jesus fez algo na sua vida hoje, então sim, já é Natal. O Natal já aconteceu, porque é para isso que Jesus Cristo veio. É para isso que Ele está aqui. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por ter vindo ao nosso mundo. Muito obrigado por ter morrido no nosso lugar. Muito obrigado porque o Senhor é o pão que nos sustenta a cada dia. É o pão que supre o vazio que há dentro de nós. E o Senhor é a luz que nos ilumina e nos dá direção, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós temos um Deus como o Senhor, um Deus que não foi criado, um Deus que não foi feito por mãos humanas, mas um Deus que venceu a morte e se faz presente no nosso meio. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo Teu amor, Pai. Quero colocar diante do Senhor cada pessoa que tomou a decisão por Ti numa manhã como essa. Cada pessoa que colocou o seu coração diante do Senhor, cada pessoa que colocou a sua família, colocou os seus negócios, cada pessoa que convidou o Senhor para entrar na história e na vida delas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa inundar essas vidas com a Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa selar esses corações e que a partir de hoje, como igreja, todos nós possamos andar na Sua santa luz, na luz de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, e é por isso que oramos. Amém.